Uma outra questão que vale a pena a gente comentar a respeito dessa relação entre emoções e movimento diz respeito à angústia da queda. O que é essa angústia da queda? Qual que é a origem dela? Na verdade, quando a gente nasce, a gente está com o corpo extremamente submisso a alguém. Então eu preciso que alguém me conduza, que alguém me suporte, porque eu não tenho autonomia nenhuma sobre esse corpo. Eu sou incapaz ainda de me manter ereto, de me deslocar. Então eu preciso que alguém o tempo inteiro me manipule. Essa sensação de que a qualquer momento eu posso cair é uma memória que eu tenho não de uma forma lógica, eu não construo essa memória, puxa, será que eu posso cair a qualquer momento? O bebê não constrói a memória dessa forma. Mas esse sentimento, ele fica nesse bebê, quer dizer, ele traz isso, ele traduz isso para o corpo dele e ele traz isso ao longo, e essa memória, ela foi construída no início da vida, mas a gente recruta ela, a gente resgata essa memória o tempo inteiro. Então, sempre que há esse risco de perda de apoios, essa angústia de que a qualquer momento eu posso cair, ela é retomada. Eu trago isso ao longo da vida, essa memória fica, e principalmente de acordo com esse toque que eu recebi, se foi um toque assegurador nesse início da minha vida, eu tenho essa sensação de plenitude, de que sim, eu sou capaz de sustentar esse corpo. Caso contrário, caso o toque que eu recebi da pessoa, do meu cuidador, foi um toque um pouco mais inseguro, eu faço essa leitura de insegurança e sempre que eu tenho essa impressão de perda de apoio emocional ou perda de apoio motor, eu acabo deixando o meu corpo numa situação de tensão muito grande. Então, a origem dessa angústia da queda é essa. Agora, é importante que a gente entenda que esse processo acontece porque muitas vezes, numa aula de educação física, existem crianças que se recusam a saltar. Numa aula de natação, por exemplo, existem crianças que se recusam a mergulhar. E ao invés de obrigar essa criança a insistir com ela, olha, sim, venha, não tem cabimento, seus amigos conseguem, enfim, é importante que a gente tenha um olhar sensível para isso e que a gente se aproxime desse aluno e traga para ele algumas condições em que ele se sinta confiante naquele ambiente. Então essa angústia da queda, ela é essa memória que a gente traz do começo da nossa vida, quando a gente ainda não tinha autonomia sobre esse corpo, quando era necessário que outras pessoas provessem esse tipo de suporte para a gente. E sempre que existe uma sensação de insegurança, eu trago novamente essa angústia da queda. É fácil de observar esse tipo de situação em crianças, por exemplo, quando a gente coloca essas crianças em cama elástica. Então elas têm que saltar e depois elas têm que soltar esse corpo e se entregar para o aparelho para fazer a aterrissagem. A criança que vive esse processo de angústia da queda, ela trava o corpo. Então ela é incapaz, por exemplo, de sentar no retorno desse salto para a cama elástica. Ela trava o corpo e ela permanece ereta o tempo inteiro. É importante que a gente entenda esse processo e que a gente assegure essas crianças se houver esse processo em curso.